A paz do Senhor para todos, sejam todos bem-vindos à CEADEB TV Oficial, o seu canal de bênçãos. E estamos iniciando mais um comentário da nossa lição bíblica. Desta feita vamos falar sobre a lição de número 5, que será ensinada no domingo do dia 29 de outubro deste ano abençoado de 2023. Quero convidar a todos vocês para participarem do Congresso de Mulheres da União Feminina da Assembleia de Deus em Salvador. Onde quer que você esteja, ainda dá tempo de se deslocar, compre a sua camisa e esteja já convidado. Serão dias, com certeza, de muita graça, muita bênção, em que o Espírito Santo de Deus encontrará um espaço, um ambiente apropriado para operação e transformação, e cura, e salvação de muita gente. Um agradecimento aqui ao querido pastor Valdomiro Pereira da Silva, meu querido pastor. O Senhor é uma bênção de Deus para a nossa Bahia e para o nosso Brasil. Sempre em minhas orações, agradeço a Deus pela sua vida, porque tem sido uma vida inspiradora. Agradeço também a querida irmã Lourdes, uma grande serva do Senhor, uma amiga a quem eu tenho devotado muitas orações. Deus abençoe a todos. Queremos também agradecer ao jovem Adonias, à irmã Sueli, a toda a sua família, ao querido Valmir Júnior, à irmã Márcia, ao querido amigo pastor, deputado federal Alex Santana, um amigo, ao pastor e deputado estadual Samuel Júnior. Olha, que Deus abençoe abundantemente a todos em Cristo Jesus. Não posso deixar também de agradecer ao meu dileto amigo, pastor Cleudson Carlos. Estive lá pregando em Camaçari e eu tenho certeza que Deus falou ao meu coração. Eu preguei, mas Deus também falou comigo. Ao dileto amigo, pastor Eliúde Amaral. Pastor Cleovaldo, o senhor está se estendendo nos agradecimentos. Bem-aventurado aquele que é grato, aquele que tem um coração agradecido, porque agrada a Deus. Não posso também deixar de agradecer a você que tem compartilhado as nossas lições, os nossos comentários, tem dado o seu like, o joinha, como você queira chamar, e também tem incentivado a outros professores, alunos, amigos, coordenadores e pastores para que também possam assistir este programa. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. Vamos então, sem mais delongas, à nossa lição de número 5, cujo tema é uma perspectiva pentecostal de missões. O texto áureo diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Está em Atos capítulo 1, versículo 8, que texto áureo magnífico. A verdade prática, diz o Espírito Santo derramado no Pentecoste, é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Olha aí, esta verdade prática já vai falar muito do cessacionismo e também do continuismo, ou seja, de que o Espírito não foi apenas derramado no primeiro século, mas ele é derramado, está sendo derramado e será derramado enquanto a igreja do Senhor estiver sobre a terra. Tudo isso nós vamos ver aqui nesta lição. Aqui está algo muito importante, a leitura diária. Não esqueça, este é talvez o único programa que enfatiza a importância da leitura diária. Minha gente, nós agradecemos muito ao pastor Douglas Borges. Ele esteve comigo, você viu, na última lição, na lição de número 4, na lição que nós falamos sobre as missões no Novo Testamento. E nós falamos um bom tempo sobre a importância da leitura
leitura diária. E ele dissera que no momento em que estamos estudando o texto do dia, então o Espírito Santo já vai trabalhando em nossos corações e solidificando o conteúdo para que no domingo ele, o Espírito de Deus, nos lembre de toda a verdade. Então, professor, não deixe de ler diariamente a leitura diária. Objetivos da nossa lição. Primeiro, apresentar uma perspectiva pentecostal de missões, que é o título da lição. Segundo, explicar a obra missionária após o Pentecostes. E terceiro, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Eu quero agora enfatizar os objetivos. Não deixe que o aluno, ou você aluno, não queira sair da escola bíblica dominical sem compreender e sem atingir esses objetivos. Se você sair da escola dominical sabendo de uma coisa nova, é muito bom, porque você já saiu de uma posição de comodismo. Mas, queira mais. Ô professor, o senhor falou aí sobre o Espírito Santo, o senhor falou aí sobre o Espírito guiando, sobre o Espírito instruindo, sobre o Espírito falando, sobre o Espírito isso e aquilo. Mas me diga uma coisa, como é que eu explico a obra missionária após o Pentecostes? Deixa eu lhe explicar. Que bom que você perguntou, porque eu não me ative a este ponto em particular. E o professor então vai falar e te convencer sobre a obra missionária após o Pentecostes. Que coisa maravilhosa. Esses são os 3 objetivos da lição. Então a lição deve ser distribuída, o seu tempo, a sua forma, de tal maneira que os 3 objetivos sejam atingidos. Não um, não 2, mas os 3. Aqui nós vamos então aos tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre uma perspectiva pentecostal de missões. O segundo, a obra missionária depois do Pentecostes. E a terceira, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Observe que os 3 objetivos estão distribuídos nos 3 tópicos. Não é? Primeiro tópico, ele apresenta uma perspectiva pentecostal e o primeiro objetivo, o primeiro tópico, uma perspectiva pentecostal de missões. O segundo objetivo é explicar a obra missionária após o Pentecostes. E o segundo tópico, a obra missionária depois do Pentecostes. O terceiro objetivo, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. E o terceiro tópico, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Então vamos lá. O primeiro tópico, uma perspectiva pentecostal de missões. Existem muitas perspectivas de missões. A perspectiva de missão como uma obrigação, uma obrigatoriedade. Ide, um imperativo, vá. Existe também a perspectiva de missões como uma obra transcultural, simples, normal. Existe uma perspectiva de missões em que aqueles que o Senhor há de salvar são salvos automaticamente. Aqueles que o Pai me dá, virá a mim. Está escrito. Mas é preciso contextualizar e harmonizar as Escrituras com as próprias Escrituras. Então, há uma perspectiva de missão que pensa o seguinte: conforme foi dito a Guilherme Carey, ou Guilherme Carey, moço, aqueles que o Senhor quiser salvar, Ele mesmo vai trazer, não precisa da sua ajuda. O pai das missões modernas foi Guilherme ou William Carey? Agora me deu uma dúvida, mas foi o William. Guilherme era o seu irmão. Então, agora nós vamos falar sobre uma perspectiva pentecostal. Primeiro, o subtópico, ele define quem somos, e é bom que a gente saiba disso. É bom que a gente delimite isso aí. Somos evangélicos. Você já percebeu que denominações daquele que nós somos, muitas vezes, são deturpadas. Então tem pessoas que acham que nós somos neopentecostais. Não somos. Tem outras pessoas que acham que somos o clássico, o classicismo, aqueles que têm uma liturgia um pouco parada.
não somos exatamente clássicos, embora, claro, na questão pentecostal, nós somos da primeira onda, da onda clássica, sim, mas nós não somos cristãos de uma liturgia clássica, nós somos de uma liturgia pentecostal. Então, somos evangélicos. O que quer dizer evangélico? Aquele que se pauta, basicamente, pelos ideais da reforma protestante, que foi gerada pelo luteranismo e foi também globalizada através do calvinismo. Você sabe muito bem, você que lê história do cristianismo, história da igreja, história da reforma protestante, você sabe que o luteranismo ele ficou um pouco mais restrito, mas com Calvino isso atingiu uma dimensão mundial. Então, nós somos parte do protestante e somos evangélicos, no sentido de que incorporamos ou obedecemos a tríplice produção da reforma. Somente através da fé, somente a Bíblia Sagrada, sola Escritura, e cremos também na autoridade do crente direta, no acesso direto a Deus. Não há, portanto, intermediários. Então, é uma tríade muitíssimo importante e doutrinária da reforma. E isso quer dizer, basicamente, o que é ser um evangélico. Aquele que se pauta, primeiro, na tríplice doutrina ou pensamento da reforma, mas também aquele que crê nas Sagradas Escrituras, dos Evangelhos, das cartas, do Apocalipse e também da Escritura como um todo, para pregar o Evangelho. Cremos também no poder e na ordem para expandir, para pregar a outros, para fazer o proselitismo. Isso também faz parte do ser evangélico. Agora, somos pentecostais. Mas evangélico não é a mesma coisa de pentecostal? Tem diferenças. Há evangélicos que não são pentecostais. Há evangélicos luteranos, há evangélicos calvinistas, evangélicos clássicos. Nós somos evangélicos protestantes, que cremos no batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em outras línguas. Cremos também que os dons espirituais, eles não cessaram no primeiro século, não foram apenas para a igreja do primeiro século, mas é para toda a cristandade, onde quer que alguém busque a Deus, busque os dons espirituais, conforme diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, buscai com zelo os melhores dons. Então cremos que aquele que busca, recebe, e aquele que bate, a porta vai se abrir. Olha, falando um pouquinho sobre os somos pentecostais, vale a pena dar uma olhada no movimento pentecostal na história. Vale a pena olhar com um pouco mais de vagarosidade, de cuidado. No movimento do final do século XVIII, XIX, no início do século XX, o William Fox Parham, o seu batismo com o Espírito Santo, a sua escola teológica, vale a pena dar uma olhada nos metodistas, porque basicamente foi do metodismo que foi gerada essa escola do pentecostalismo, lá em Los Angeles, na Azusa Street, né? Naquele prédio lá da Rua Azusa, em que o nosso querido irmão William J. Seymour, ele começou a sentir através da Escritura Sagrada, e tudo tem que ser baseado nas Escrituras Sagradas. O salmista disse assim: ateou-se dentro de mim um fogo, enquanto meditava nas Escrituras. Então William Seymour começou a ouvir o William Fox Parham falar sobre a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, e ele começou a sentir a presença do Espírito Santo. No dia 9 de abril de 1906,
Ele inicia os cultos como uma reunião de oração. Mas o Espírito Santo estava marcando aquela data, porque uma é a agenda humana, mas Deus também tem a sua agenda. Glória a Deus. E ele, vejam, Deus usa um homem afro-americano, um homem que tinha perdido a visão de um olho, o olho dele era branco por causa da varíola. Ele tinha tudo, naquele tempo de segregação racial nos Estados Unidos da América, ele tinha tudo para ser um coitadinho, para ser uma vítima. Ah, não, ninguém gosta de mim. Mas o Espírito Santo é algo maravilhoso. O Espírito Santo, então, no dia 9 de abril de 1906, ele cai, ele desce sobre os presentes naquela reunião de oração. E no dia 13 de abril, o próprio William J. Seymour é batizado com o Espírito Santo e começa a falar em outras línguas. E aí começa um movimento totalmente espiritual. O Espírito Santo começa a atrair pessoas. Eles saem de uma casa pequena e vão para essa rua Azusa, e lá um prédio de 750 lugares. Em uma semana já estava superlotado. Pessoas de toda o Los Angeles e principalmente de Chicago começam a correr para esta reunião, uma reunião de bênçãos, uma reunião de oração, em que o Espírito Santo começa a tocar as pessoas. E o que acontecia? As pessoas acorriam de todos os Estados Unidos e até mesmo da Europa e começavam a ser cheios do Espírito Santo, e aquelas tochinhas iam saindo dali, oh glória, e iam espalhando fogo por todos os lugares, até que dois jovens, um chamado Daniel e o outro chamado Gunnar, um era pastor, o Gunnar Vingre, da Igreja Batista, e o outro era um ferreiro, né? Fundidor, ele trabalhava com fundição. E eles se encontraram cheios do Espírito Santo e começam então a orar, a jejuar. E então, através de uma profecia, o Senhor diz: vocês serão missionários em Belém do Pará. Eu gosto sempre de brincar com os meus alunos. Um abraço a todos os vocacionados. Deus abençoe. Inclusive, viu, Adonias, a Bia também é vocacionada. A Karen também é vocacionada. O filho do João Anderson também é vocacionado. Gustavo. Duda, meu Deus, é muito vocacionado. Um grande abraço aos vocacionados. Faz um recorte aqui dessa parte depois e manda para os meus queridíssimos alunos vocacionados. Eu estava falando sobre Atos capítulo 2 e foi uma alegria. O Espírito Santo caiu sobre aquela aula também, porque o Espírito Santo tem interesse em nos encher. Finalizando essa história aqui do pentecostalismo, eu virei para o Brasil, porque vou contar só um milagre que aconteceu. Porque onde é o Espírito Santo, há milagres. Os servos do Senhor pediram oração à igreja em Chicago. E aí disseram: o Senhor nos manda para Belém do Pará. E aí eles foram e a igreja fez aquela coleta, levantou uma oferta, mas veja, a oferta só deu para chegar no porto de Nova York, onde dali pegariam um navio para virem para o Brasil. Mas eles vinham e chegaram no porto em New York City e disseram: e aí, como é que a gente vai para o Brasil? Quanto é a passagem? $90. $90. E como é que a gente vai? Aí de repente uma pessoa abre os braços: Gunnar, I'm waiting for you. Eu estava te esperando. O que é que aconteceu, meu irmão? Eu estou com um envelopezinho, uma sementinha aqui, que a gente chama aqui no Brasil, para te entregar. Eu ia colocar no correio, mas já que te encontrei, então é seu. Oh, glória a Deus, abençoa Jesus. Muito obrigado, meu irmão. E quando Gunnar e Daniel abrem aquele envelope, estava ali $90, exatamente o valor que eles iriam utilizar para pegar o navio Clemente para virem ao Brasil. Olha que palavra, Clemente, quer dizer misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo derramado teu Espírito
naquela rua Azusa. Obrigado pelo meu querido irmão William Seymour. Obrigado pelo William Fox Parham. Obrigado por todos aqueles que deram lugar, mesmo sob pesadas críticas, para que o teu Espírito Santo pudesse chegar até nós. Aqui chegando, eles, após algum desentendimento, fundaram a Missão de Fé Apostólica, depois a Assembleia de Deus, e hoje é a maior denominação evangélico-protestante do mundo. Deus abençoe aos assembleianos. Somos pentecostais, glória a Deus. Cremos na evidência inicial de falar outras línguas e cremos na continuidade dos dons espirituais. Mas cremos também nas contribuições pentecostais às missões. Vejam, os evangélicos, e aí eu tenho que fazer um tributo ao John Wesley, um metodista. Na verdade, ele não era metodista, ele era John Wesley, um crente cheio do Espírito Santo. Um homem incansável, um homem que proclamava o evangelho em todos os lugares. Naquele livro, Gavelas da Disciplina, o escritor diz: um homem crente, cheio do Espírito Santo, é como alguém acometido de tosse. Você já viu alguém que está acometido de tosse? A garganta arranha. Se ele está no ônibus, ele... Se ele está na rua, ele... Se ele está num templo, ele... Se ele está em frente ao governador, onde estiver, ele vai tossir, porque a garganta está arranhando. Ele faz essa comparação com aquele que é cheio do Espírito Santo. Onde ele estiver, ele vai falar de Jesus. Como estiver no leito, ele fala de Jesus. Se estiver preso, ele fala de Jesus. Se estiver bem, ele fala de Jesus. Se estiver triste, ele fala de Jesus. Porque o Evangelho está na sua mente, no seu coração. O apóstolo Paulo diz: amor de Cristo nos constrange. Ai de nós, digo na terceira pessoa do plural, ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Então, o pentecostal, ele é na mesma pegada do John Wesley. Não nos cansamos. Inclusive, tem um ditado que diz assim: num momento de geada, alguém diz: que frio! Quem é que pode estar lá fora? Aí alguém responde: só pode ser um wesleyano. Ou seja, o Wesley, ele tinha essa capacidade de andar centenas de quilômetros, milhas, que é exatamente a medida lá, né, da Inglaterra e do americano, no lombo de um cavalo, fazendo frio ou sob sol, sob neve, independente, nas florestas, botava um caixote, subia e começava a pregar o Evangelho. Não havia, como dizia, tempo ruim para ele. Então o pentecostal é esse. Quem nunca viu um pentecostal em plena 14 horas do domingo, um sol quente, e ele lá, ó, foi na cruz, onde um dia eu vi. Aí alguém passa, isso daí não regula não. Como é que pode, pai? O time jogando e ele ali falando de Jesus e ele lá impávido. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso não é para todo mundo, isso não é para quem quer, isso é para quem pode. Isso é o pentecostal. Alguém pode dizer: ah, mas que loucura. Ninguém sabe. Somos sepultados como um louco. É óbvio que é preciso escolher um momento, ou seja, um local em que haja pessoas para ouvir, né? Tudo isso tem que ser bem feito. Mas dizer que a gente vai parar por isso ou por aquilo outro, não. A gente continua. Vamos lá. Então, a sinopse do tópico 1, coloca aqui por favor, Adonis, diz assim: além do compromisso pessoal com Jesus, da autoridade da Bíblia, sola Escritura, e do apelo de anunciar Cristo aos povos,
Os pentecostais enfatizam a presença do Espírito Santo em toda boa obra. Não podemos andar sem o Espírito Santo de Deus. Vamos ao tópico 2? E você, professor, como tem sido nas suas aulas? Alguns professores têm me dado um feedback bastante positivo. Bastante positivo. Olha, alguns pastores têm dito: ô pastor Geazi, eu observo sua aula, não deu para fazer uma aula de início até o final, por outras coisas, mas obrigado, meu amigo, porque observar esta aula já é um grande privilégio para mim, saber que muitos pastores estão gostando desta aula. Nós procuramos ser sem muita curva aqui, nada de aula de 1h30, porque você só vai ter 50 minutos diante dos seus alunos. E reside aí, gente, muito da disciplina também. Essa aula dura cerca de 50, 56 minutos no máximo. E isso também é uma disciplina. A nossa mente começa a ter um cronômetro lá. Opa, vamos lá. E isso nos ajuda muito. Não podemos ser indisciplinados. Temos que dar o exemplo. Mas vamos lá. A obra missionária depois do Pentecostes. Como foi? Bem, uma coisa é a obra missionária dentro do cenáculo, dentro da casa da irmã Maria. Estava orando, porque Jesus não apenas manda a igreja ao mundo, mas ele manda o seu Espírito à igreja. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Jesus sabia que uma igreja sem poder, ela ia tentar com todas as forças, como disse o reverendo Dwight L. Moody. Ele disse: eu pregava, eu ganhava muitas pessoas. Ele foi um dos maiores evangelistas. Mas eu me desgastava demais. Eu estava sentindo faltar minhas forças. Até que eu vi o Charles Haddon Spurgeon, e ele parecia ter uma energia que eu não tinha. E então ele procurou buscar o batismo com o Espírito Santo. Está lá nas páginas da história. E ele, depois de batizado, ele se sentiu renovado. Glória a Deus. Não é que a pessoa sem ser batizada com o Espírito Santo não possa evangelizar, não possa pregar o evangelho. Não é isso. Todos podem e devem pregar o evangelho. Mas é que o Espírito Santo, ele nos dá um impulso maravilhoso, uma renovação espiritual incessante. É como uma fonte de água viva que jorra. Água viva, 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 sempre renovados. Porque aqueles que são fortes se cansam. Os jovens também param, caem. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. E o Espírito Santo é esse ente mandado pelo Senhor para nos lembrar de todas as coisas e para nos impulsionar para a obra. Está lá em todo o Ato dos Apóstolos. E Paulo, cheio do Espírito Santo, e Filipe, impulsionado pelo Espírito Santo, e Pedro, avisado pelo Espírito Santo, e os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo. Meu Deus, é o Espírito Santo. Ele não pode faltar na obra evangelizadora da igreja. Então, a causa da obra missionária da primeira igreja. Vocês sabem que a igreja passou longos 10 dias esperando a promessa que disse o Senhor lhes enviaria. Foram 10 dias de clamor, de súplica, de oração, de cansaço. Não tinha ventilador, não tinha aqueles bancos acolchoados, não tinha nada. Mas tinha o desejo em obedecer às palavras do Senhor, a confiança de quem fez a promessa, que é fiel. E eu tenho uma palavra aqui, Adonias, na câmara fechada, para quem já desistiu de buscar o batismo com o Espírito Santo. Gente, não desista não. Olha, eu tenho um testemunho maravilhoso. Nós estávamos lá em Capelinha orando para Jesus batizar as crianças com o Espírito Santo. E nós tivemos um congresso agora. Quero mandar um grande abraço ao meu querido tio John Greg. Ô, tio John, que Deus te abençoe. Eu estava orando, a igreja toda, e o Senhor batizou 5 crianças com o Espírito Santo. Oh, que alegria
Imagine um pai que tem uma criança batizada com o Espírito Santo. Que entrada maravilhosa, né? É uma alegria tão grande. A igreja, ela foi às nuvens. Como diz aqui, ninguém sabe se a igreja subiu, se o céu desceu. Eu sei que estavam cheios do Espírito Santo. Foi uma alegria muito grande. Então, não desista de buscar o Espírito Santo. Busque com tranquilidade, clame ao Senhor, abra sua boca, sue, ore, chore, mas não deixe de buscar. Amém? Então, o Espírito Santo na causa da primeira igreja foi vital, essencial. A igreja, em Atos capítulo 2, o Espírito é derramado e enche a todos. Naquele momento, o Espírito Santo impulsiona Pedro. Aleluia. Ele diz, abre aí, abre aí. Varões, irmãos, eita, seja-vos isto notório. Um pescador falando com essa ousadia, eita, glória a Deus. A pessoa logo notou que tinha alguma coisa diferente. Era o Espírito Santo maravilhoso que houvera enchido a Pedro. E ele falou, e ele encarou. Mas vós matastes o justo, o santo, mas Deus deu prova de que ele era o seu filho, dando-lhe todo o poder e toda a glória. Arrependam-se para que sejam apagados os vossos pecados. Eita, glória a Deus! Que culto maravilhoso para todas as nações, né? Então, o Espírito Santo impulsionou a obra missionária da primeira igreja. E ela, então, começou a expandir-se, porque o Senhor disse em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Alguém já disse com muita propriedade que o Senhor não quis dar um cronograma. Não era primeiro aqui, primeiro ali, depois aqui. Não, mas sim, existia uma certa ordem. As palavras do Senhor, elas nunca são vãs. Então, óbvio, primeiro em Jerusalém, né? Começou bem, não saia de Jerusalém. Ora, logo depois de Jerusalém já tem ali Judéia. A Judéia já tem ali também a Samaria. E depois espalha tudo. O Espírito Santo foi espalhado pelo mundo inteiro através dos prosélitos, através dos judeus que ali estiveram no Pentecostes, no dia de Pentecostes. Glória a Deus. Então a igreja começa a se expandir. Em 2 anos já tinha evangelizado todo mundo conhecido de então. A Ásia Menor foi evangelizada. Eita maravilha, foi glória a Deus. Deus não faz acepção de pessoas, é o subtópico 3. Um grande abraço também aos ouvintes da Rádio Vox. Ouvintes da Rádio Vox, quero incentivá-los a mandar um áudio. Manda um áudio aí para o zap do Valmir Júnior, para o zap da rádio. Diga como é que você está percebendo. Está sentindo a presença do Espírito Santo como eu estou sentindo aqui? Aleluia, glória a Deus. Manda um áudio. Ô, pastor Cleovaldo, estou alegre. Jesus me visitou. O Espírito Santo está comigo. Manda um áudio, porque isso é muito importante para que saibamos que você está nos ouvindo. Então, o subtópico 3 aqui nessa câmera aberta, porque está escrito assim, ó, Deus não faz acepção de pessoas. O primeiro a receber o Espírito Santo foi o judeu. Todos sabem disso. Mas uma coisa interessante, Pedro, ele morava em Cafarnaum, na Galileia das Nações. Pedro era judeu, mas aquele local onde ele morava eram os confins. Ele não era do centro. Ele não tinha aquela intimidade com as pessoas da cidade. Não, ele era lá dos confins. Mesmo assim, ele tinha uma mentalidade de que Deus só tratava com o seu povo. Foi preciso que Deus evangelizasse a um romano, um chefe de centúria, chamado centurião romano. O nome dele era Cornélios. E ele recebe, então,
a visita de um anjo e diz, manda chamar a Pedro. Ele manda alguns homens que chamassem a Pedro, e Pedro está em plena hora nona, a hora da oração. Ou melhor, era a sexta hora. Eu sei que era o almoço, atrasou, ele foi orar. É que a sexta hora é a hora da oração, né? Então, ele foi orar. E ali, ele vê uma visão de um lençol que desce. E nesse lençol está todo tipo de ave proibida. Animais proibidos. Animais com a patinha dividida, e uma voz lhe diz, Pedro, mata e come. Ele disse, não, Senhor, em toda a minha vida eu tenho aprendido que não posso, isso aí é impuro. Então a mesma voz lhe diz, não digas que é impuro, ou não considere impuro aquilo que o Senhor já santificou. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Chegarão aí alguns homens, você vá com eles. E então, quando Pedro sai daquela visão, os homens chegam de Jope, e ali ele diz, olha, Cornélios mandou lhe chamar. E aí Pedro vai com eles, e então diz, você sabe que o judeu não pode entrar assim, não pode ter esse contato com os gentios, mas como o Senhor já me deu uma visão, então eu vou falar aqui de Jesus Cristo. Começa a falar de Jesus Cristo, e diz a Bíblia que ele ainda estava falando. Glória a Deus, que inteligência maravilhosa do Espírito Santo. Ele ainda estava falando, então cai o Espírito Santo sobre todos da casa, e todos são cheios do Espírito Santo. Como Pedro tinha uma mentalidade um pouco fechada em relação a isso, então eu acredito que Pedro nunca ia pensar, nunca ia dizer, olha, vocês têm direito também ao Espírito Santo. Nunca. Então o que é que acontece? O Espírito Santo, quando Pedro ainda está falando, como Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele foi morto, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao Pai. Aí o Espírito Santo, pá, eita glória a Deus, aleluia. O Espírito vem sobre todos. O tema é esse, o Espírito é descido, caiu sobre todas as pessoas, e eles começaram a falar em outras línguas, como evidência que o Espírito Santo estava sobre eles. Glória a Deus. Depois, no concílio em Jerusalém, Pedro faz a defesa. Quem sou eu para impedir? É o Espírito Santo quem fez. E Jesus já tinha dito a Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, o vento sopra onde quer. Quem é que prende o vento? Quem é que vai estocar vento? Vamos então à sinopse do tópico 2. O Espírito Santo impulsiona a igreja para fazer missões, de modo a buscar os povos não alcançados. Vamos agora ao último tópico, o tópico 3. Tem um cafezinho aí? Não queria abusar não, mas a gente começou no espírito, não vamos terminar na carne não. Olha, agradeço a Deus, viu, pela vida de cada um de vocês. Que bênção a gente estar aqui falando para vocês. Que alegria. Pode um cappuccinozinho? Eita glória. Eu quero que você me diga de onde você está nos ouvindo. Será que tem alguém do Goiás? Será que tem alguém do Distrito Federal? Alguém de São Paulo? Eu sei que tem de São Paulo, sim. Minha querida irmã Cleonilda, meu querido cunhado, pastor Adão, minha querida irmã Lídia, Aline Dutra, sim, de Porto Seguro, Alexandre Pena, um abraço também ao pastor Jairo, de Santa Luz, ao pastor Gilvan, aqui, ele é lá de Vaza da Pedra. Um grande abraço, meu amigo. A minha mamãe querida, a irmã Liberaldina, a todos os meus irmãos, irmão doutor Raimundo, meu querido doutor Cláudio Ivan, que Deus abençoe minha querida irmã Ruth, todos os meus sobrinhos. Eita, tá parecendo aquele negócio ali de beijinho, beijinho. Jesus, abençoe, mas é aqui o tempo aqui para a gente beber um cafezinho. Que aleluia, que glória.
Eu quero agradecer também os muitos convites que nós temos atendido aí, na igreja em Catu, Camaçari eu já falei, ao querido pastor Flávio Bulhosa, aos irmãos ali de São Caetano, Estácio de Sá, aos irmãos queridos da Assembleia de Deus aqui em Salvador, a todas as irmãs queridas, a todos que estão realizando aí o culto rosa, que Deus abençoe a vocês também, em nome de Jesus. Vamos lá, a ação do Espírito Santo e a obra missionária é o tópico 3. E o subtópico 1, a função do Espírito na obra missionária. Bem, nós já vimos na sinopse do tópico 2 que o Espírito Santo ele impulsiona. É o Espírito Santo quem dá a força poderosa. Ele não é uma força ativa, não. Ele dá a força, mas ele é uma pessoa. Por que não é apenas força? Porque o Espírito também dá a força. Ele impulsiona, ele guia a toda a verdade. Ele faz lembrar, conforme o Senhor Jesus Cristo diz. Ele glorifica, porque está escrito, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então ele também anuncia, o Espírito Santo, ele anuncia também toda a verdade. O Espírito é o Senhor Jesus Cristo quem batiza, mas o Espírito Santo, ele queima-nos, ele queima nosso coração, né? Porque o fogo, ele queima, o fogo, ele se alastra, o fogo, ele faz asepsia de tudo aquilo que é mal, ele purifica, glória a Deus. Então o Espírito Santo, na obra missionária, ele é aquele poder do Espírito Santo, que faz com que você, mesmo sendo fraco, você se torne forte. Mesmo em meio aos maiores perigos, como foram os nossos pioneiros aqui no Brasil, né? Lá em Belém do Pará, outros missionários, a nossa querida missionária Kelly Gaspar, ou tantos missionários que a igreja aqui no Brasil tem ajudado, ao querido missionário Itamar, ao seu irmão, que eu sempre esqueço o nome, ao pastor lá em Guiné-Bissau, meu grande amigo. Oh Jesus, que maravilha! O Espírito Santo sempre vai nos ajudando. Mas o Espírito Santo também tem uma função, ele guia, ele guiará toda a verdade. Ele guia. Então, orando os apóstolos, disse-nos o Espírito Santo, ele guiou, separa-nos a Saulo e a Barnabé para a obra a que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo foi guiando. O Espírito Santo guia tanto que no capítulo 17, o apóstolo Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito de Cristo o impediu. Por quê? Porque de noite ele tem um sonho e um varão macedônico diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então, ele vai ali pela Samotrácia, queria ir para a Betínia, mas não foi possível. Então ele entra em Filipos. Olha que coisa interessante. Quando ele entra em Filipos, ele vai à sinagoga. Quando ele volta procurando um lugar de oração, vai para a beira do rio. E lá encontra algumas mulheres. As mulheres sempre gostam de oração, né? Não só são elas, não. Mas elas sempre estão presentes na oração. E aí Deus abre o coração de irmã Lídia para observar o que Paulo dizia. Sabe de onde era a irmã Lídia? Irmã Lídia era de Tiatira, exatamente asiática. Então, Deus não permitiu que o apóstolo Paulo, ele fosse, e Silas também, né? Eles fossem logo para a Ásia, mas ele envia uma asiática para recebê-los lá em Filipos. Irmã Lídia foi a primeira crente na igreja de Filipos. Que maravilha! E você sabe, ela vendia púrpura, você sabe que ela negociava. Ela sai dali e volta para Tiatira, e aí ela começa a falar de Jesus lá na Ásia. Irmãos, o Espírito Santo, ele guia a toda a verdade. Quer fazer uma boa missão? Quer ter bons resultados? Então deixa o Espírito Santo guiar. E agora eu vou falar aqui, Adonias. Sobre bons resultados eu tenho que dizer. Naquele livro Morrison na China, nós vemos que resultado nem sempre é aquilo que pensamos imediatamente.
Nosso querido irmão Morrison, ele dá tudo de si na Companhia das Índias Orientais. Ele vai para a China, ele fica num quartinho, mas ele não conhece a língua chinesa, né? Então, como fazer? Ele então começa a primeiro compreender a língua chinesa. Depois, ele começa a traduzir a língua chinesa. Ele passa um bom tempo tendo o mínimo de contato com os locais. Mas a obra que Deus fez através da tradução da Bíblia do nosso querido missionário Morrison foi quem salvou milhares de chineses no tempo posterior. Glória a Deus. A mesma coisa com William Carey. Ele deixa tudo, ele era um sapateiro que começa a juntar dinheiro, tendo a chamada de Deus. Ele não era um homem letrado, mas através da sapataria, ele começa a aprender as línguas. O Senhor vai ensinando a ele, um autodidata, até que chega o dia, ele diz à sua esposa, nós vamos viajar. Então ele viaja e ele começa, também na Companhia das Índias Orientais, começa a pregar o Evangelho. Foi o pai das missões modernas, William Carey. Então, o Espírito Santo é maravilhoso, é Ele quem impulsiona, é Ele quem guia missões, é Ele quem enche o ser para que ele possa pregar o Evangelho, porque não é fácil, são muitos obstáculos. Então, já estou no subtópico 2, o Espírito Santo nos dá a capacidade para a obra e Deus age por meio do Espírito Santo. Imagine aí, gente, se o apóstolo Paulo, se Silas, ele não está cheio do Espírito Santo. Olha, ele não teria discernimento para ver que aquela mulher, escrava de Satanás, escrava dos homens, que todas as vezes que eles passavam para ir à sinagoga, ela dizia, esses que vos anunciam o Evangelho são santos homens de Deus. Muitos estariam orgulhosos. Eu sou homem de Deus. Mas Paulo ficou incomodado. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele sente que há algo estranho ali. Então, um dia, ele já muito incomodado, volta-se para aquela madame e diz, espírito satânico, eu te ordeno que saias dela. Lá ela. No mesmo momento, a mulher muda de feição. É liberta. Embora, adivinha aí, eu não adivinho mais nada não. Oxe, o que foi que aconteceu? Não sei, eu fui liberta. Glória a Deus. Por causa dessa libertação, eles são levados, pelo tumulto causado, são levados para a interiora, para a cadeia. Meu Deus, açoitados, mas ainda, glória a Deus, conseguem louvar e engrandecer o nome do Senhor. Um ora, o outro canta, um canta, o outro ora. E os presos observam até que vem um terremoto que abre todas as cadeias. Não mata todos os presos, não nada, abre todas as cadeias. Deus queria salvar uma outra pessoa, o terceiro membro daquela igreja. Glória a Deus. Porque todos os presos também foram na mesma. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, se não fosse o Espírito Santo, eles não teriam a visão, o apóstolo Paulo, de ver que aquilo que estava utilizando aquela mulher não era da parte de Deus. Espírito de adivinhação por parte de Satanás. Então, aquela mulher foi liberta. O carcereiro foi liberto e ele pregou também aqueles que estavam em prisão. E toda a casa daquele carcereiro recebeu a Jesus Cristo. Então, Deus age por meio do Espírito Santo. Sinopse do 3, para os pentecostais, o Espírito Santo é indispensável à tarefa da obra missionária. Chegamos ao fim de uma perspectiva pentecostal de missões e a próxima lição não percam, orando, contribuindo e fazendo missões. Que Deus abençoe a todos e até lá! CEADEB TV, uma herança de fé pra você.